Bom, esse vai ser um vídeo sobre pântanos. Meu nome é Bárbara. Eu não sou ninguém famosa, especial. Sou só alguém que decidiu em algum momento da vida tentar parar com o ciclo de repetição, tentar diminuir a dor e a angústia interna que senti por tantos anos e em algum momento ela ficou insuportável e tentei buscar alguns caminhos. E uma coisa muito bonita da vida é que quando a gente de repente percebe que tá girando em círculos, repetindo coisas, não saindo do lugar, em sofrimento, e aí você olha para aquilo e você fala, não quero mais, parece que a vida, tipo, vem várias bandejas, assim, pra você. E vem e aí parece que a sua alma, que tava dormindo, acorda, e vem uma explosão de acontecimentos, sonhos, pessoas surgem do nada, informações. E isso aconteceu há 2 anos, mais de 2 anos, uns 2 anos e meio, pra mais, vou colocar 3. Se eu for colocar no início mesmo, alguns momentos foram mais intensos, alguns menos, mas foi como eu consumi, foi um hiperfoco tão profundo que de repente tudo da minha vida girou nisso. Eu não conseguia mais fazer outra coisa, consumir outra coisa, estudar outra coisa que não seja autoconhecimento, lei da manifestação, espiritual, budismo, hinduísmo. Você vai mergulhando, cara. Você vai mergulhando na busca de respostas, na esperança. Alguns momentos você fica meio assim, você volta, e só quem vive isso, quem sente essa busca, que são poucas pessoas que eu conheço e que vão tão a fundo disso, entendem, né? E por muitas vezes eu procurava vídeo sobre despertar espiritual porque eu queria entender o que estava acontecendo comigo, né? Eu sou uma pessoa muito cética, racional, inclusive, meu Deus, a gaveta tá aberta. Não vamos olhar a gaveta. Sou uma pessoa muito cética, racional, e de repente eu comecei a acreditar em lei da manifestação, em cristal, em tantas coisas, e isso começou a ser uma grande verdade pra mim, que as pessoas ao meu redor falaram assim, cadê aquela pessoa racional do artigo científico, do não sei o que lá, né? Como foi uma boa parte da minha vida, e parecia que aquilo era uma verdade tão grande dentro de mim, assim. E hoje eu sou muito grata por ter entrado nesse caminho. Mas uma coisa que eu queria, assim, compartilhar é que esse caminho, ele não é um caminho colorido, igual todos falam, né? Assim, lembro que quando eu li aqueles livros e falavam, não, você fazendo isso em um mês, a sua vida vai mudar. E aí a gente começa a fazer aquilo, de repente a gente não vê mudando, a gente não consegue manter a longo prazo e vem uma frustração, né? E aí você tem vários caminhos da sua frustração. Ou você pode não acreditar naquilo e voltar para o ceticismo, ou você se sente não digno daquilo, ou você não, tá, comigo não aconteceu e desiste. Mas por incrível que pareça, e talvez por uma das poucas coisas na minha vida, eu persisti. Lógico, alguns momentos em baixa, alguns momentos em alta, mas eu persisti por uns 3 anos nesse caminho para estar aonde estou agora. Estou plena, perfeita, com a vida de ouros. Eu acredito que ninguém tá, viu? Acredito que nesse plano aqui... mas eu tô muito melhor. Hoje mesmo eu fiz 1 hora de bicicleta sem estímulo. Sem ter que estar ocupando com alguma coisa, né? Eu li uma frase, assim, falando que quem faz natação, a gente tem que ter um pouco de medo, porque é um esporte que você vai ficar na piscina por 1 hora sem nada, só você mesmo. E quem consegue fazer isso hoje em dia, né? Quem consegue ficar sem um estímulo? Quando acaba a energia, o que as pessoas fazem? Mente dorme.
Porque é isso, sabe? Assim, eu vejo o grande, assim, problema atual é a fuga que a gente tem, né? E é talvez sobre fugas ou sobre pântanos que eu quero tentar trazer a ideia pra vocês. Vídeo não... Gente, vídeo não é um local... Aliás, nem sei se alguém vai ver esse vídeo, eu não tenho nenhum seguidor nesse YouTube. No início eu quis escrever tudo que tá vindo aqui na minha cabeça, mas pra sair mesmo da zona de conforto, eu estou aqui gravando e provavelmente eu do futuro vou ver e tá tudo bem. Mas se alguém ver, muitos vídeos do YouTube de pessoas aleatórias me ajudaram muito, que tinham tipo 2 visualizações. É engraçado essas coisas, né? Energia, enfim. E é isso, não vamos ficar viajando. Eu vou tentar fazer um vídeo aqui com umas ideias mais práticas e racionais. Não vou ficar contando uma história, não vou ficar falando nada disso. Esse momento eu só queria explicar assim uma coisa. Eu acredito, não sou dona da verdade, ninguém é aqui nesse planeta, pra ser bem sincero, nem Einstein. Ninguém é. A gente tem teorias, certo? Queria muito que todo mundo tivesse essa clarificação, porque às vezes eu acredito que a gente fica com falsos ídolos, né? Ou falsos deuses, endeusando verdades ditas e não ditas. E tudo que nós temos são teorias. Teorias por estudo, teorias por comprovações, teorias por vivências. E nem teorias comprovadas cientificamente se comprovam como grandes verdades. Muitas, inclusive, se comprovam como grandes falácias, mesmo tendo estudos famosos, enfim, né? Um grande exemplo, por exemplo, é o cigarro, né? O cigarro, se você for ver vídeos dele antigamente, ele estava em hospitais, ele era recomendado para tratar algumas doenças intestinais. E com o passar do tempo foi visto que... Não é gatinha ali. Foi visto que não é isso, né? Então, a verdade, na minha opinião, é aquela que você sente que ela é verdade. Só que pra virar isso e paranoia é um limiar muito... Então, acho que a verdade é uma coisa que você busca, entende? E às vezes você vai buscar, vai achar alguma coisa e no fim você vai mudar de ideia. E isso que é saudável. A ideia do fixo, tudo que é parado, ele não é saudável, né? Uma água parada, ela dá mosquito da dengue, né? Uma água saudável é uma água que tem fluxo, é uma água que se move. Então, tudo na natureza, tudo na vida é mutável, a gente muda. A natureza muda, todas as estações estão aí para comprovar. Uma flor vai ter seu dia de glória e no outro dia ela vai estar murcha e morta. É isso que é saudável, entende? Tudo que a gente for ver nas linguagens das coisas que já estão aqui pra gente há muito tempo, a gente percebe que a nossa ideia de fixo, estável, isso é uma grande ilusão. A vida não é estável. Todos nós vamos morrer. E é uma coisa que, ironicamente, todo mundo corre, morre, foge de medo. E a gente vai morrer. Não existe ninguém que não vai morrer aqui. Porque nós somos natureza. Tudo na natureza é isso. Mas a morte não significa o fim. E aí vai da crença de cada um, né? Mas aquela flor que morreu, ela vira matéria orgânica, ela faz parte do solo, ela pode renascer no outro ano mais majestosa ainda. Então, é um ponto. Mas um ponto que, assim, inicial, que vai junto de tantas ideias que eu quero começar a falar, é sobre esse caminho quando a gente busca alguma coisa que a gente sente que a gente tem que buscar, ou a gente tá muito na dor e quer sair daquilo. Por N fatores humanos, alguém entra na busca. Luto, relacionamento, sofrimento, doença. Nossa, N fatores. Ou às vezes espontaneamente, um sonho.
muitos fatores, as pessoas buscam algumas coisas e vão, às vezes, pro tradicional. Lei da manifestação, lei da atração, como se tornar sobrenatural, como isso, como aquilo. Cara, foi um ano de conteúdo, assim, afirmações positivas, blá, 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 blá. Isso tudo é válido, só que tudo depende da cor da água do seu pântano. Eu gosto muito de Jesus, né? Tem até a face de ler, porque acredito que existem coisas que a gente tem que falar de jeito figural pra gente conseguir ter uma visão maior. Que eu posso virar pra vocês e falar assim: 2 mais 2 é igual a 4, porque eu tenho 2 palitinhos mais 2 palitinhos e eu junto e dá 4. E eu mostrei pra vocês o figural, né? 2 palitinhos deu 4. Porque pra mim, sempre eu tive que ver o figural, pra eu conseguir entender e acreditar naquilo, ou aceitar, ou mergulhar naquilo. Se alguém vira pra mim e fala 2 mais 2 é igual a 4, eu vou falar, por que 2 mais 2 é igual a 4? Isso foi assim minha vida inteira. Eu sei que tem pessoas que 2 mais 2 é igual a 4, pronto, acabou, cala e vai seguir. A minha personalidade foi aquela criança do porquê, adolescente do então deixa eu experimentar, adulto eu sou livre e é isso, e de repente média adulta que, caralho, o que eu fiz com a minha água? Nós somos 70% água, 80% água, 70%, vamos dizer que é o geral, né, das pesquisas, 70% água. Então, todos nós temos um lago dentro da gente, né? E eu acredito que nós nascemos com esse lago limpo, perfeito, cristalino. E algumas coisas que a gente vai vivendo por N motivos, ninguém aqui é vítima, tá? Isso é mais que prova. O que acontece na sua vida porque tem que acontecer. Tudo são, enfim, não tô aqui querendo colocar papai, mamãe. Não vamos entrar nesse assunto, não, porque papel de vítima não é evolutivo pra ninguém. Eu já entrei nisso. Conselho vocês a não entrarem nessa. Mas por N motivos da vida, esse lago, ele vai ficando sujo. E algumas pessoas conseguem sujar tanto ele que ele vai virando um pântano, né? E como que ele vira um pântano? Ah, cara, como que um pântano vira um... Se eu tenho um lago limpo, como que eu sujo ele? Eu posso chamar outras pessoas para virem sujar. Eu posso sujar. Eu posso ignorar ele e fungos e bactérias se multiplicam a partir do momento que você não trata aquilo, né? E aí a sujeira vai aumentando, vai aumentando. E aí, se eu colocar no modo prático e racional pensamentos, né? Pensamentos destrutivos, hábitos destrutivos, modos de viver destrutivos, tudo que você consome, tudo que você vai vivendo uma vida inteira vai ficando acumulado naquele pântano, naquele lago. Sendo que o que não for muito legal, o que eu posso chamar de denso, ele suja o lago, e o que for muito legal, o que eu posso chamar de puro, limpa o lago. Só que o problema é que assim, o normal do humano é ele tá vivendo com as cegas, né? Muitas vezes a gente até aprende nas religiões o que deve ser feito, não falar mal do amiguinho, não julgar, não. Mas para um cara, não se culpe por isso, porque assim, pelo menos para mim, o não, ele precisa de ter explicação, ele precisa de ter sentido, ele precisa de ter aquilo. Eu acho que essas são as grandes ovelhas negras da Bíblia. Então, pô, como assim eu não posso fazer isso? E aí muitas vezes a gente entra nessa adolescência, experimenta e tal. E aí a gente fica anos e anos e anos e anos fazendo um pântano. Aí até que chega um momento que tá tão fedorento, tão sujo, tão turvo, tão sem fluxo, tão sem vida, que você fica sem vida, você fica apático, você entra na depressão, você vai entrando, sabe? É um pântano mesmo, até que de repente você vem e fala, vem uma circunstância externa ou interna que você fala, cara, tá bom, eu sou de água, eu não sou de pântano, né? Aqui a água já não tem mais vida, aqui a água já não tem mais utilidade, aqui a água já não tem mais fluxo. A água tá turva, ela tá densa. O que eu faço? E aí, cara,
É aquele tipo de coisa, né? Quando você tá numa casa muito bagunçada, você tem que arrumar. E você abre, assim, você vê aquele tanto de sujeira, aquele tanto de móvel, aquele tanto de coisa. Olha, quase que eu... Aquele tanto de coisa que você fala assim, por onde que eu começo? E aí você começa a tirar algumas coisas e aí você vê que aumenta. E não é bonito não, gente. E aí, o que acontece? Quando você tem esse pântano e aí você começa a ler coisas do tipo, pense nisso que vai dar certo. Cara, não tem como você pensar, você tá cheio de... Não tem fluxo, seus pensamentos não deixam chegar a essas coisas. Você entende? Porque você precisa de um espelho, você precisa de uma água limpa para você começar a manifestar o que você tem que manifestar, para você começar a controlar os seus pensamentos, para você começar a entrar nesse fluxo de positividade. Não é justo isso acontecer em pântano. Não estou falando mal de pântanos, mas os pântanos, eles são uma grande, tanto que a flor de lótus é um grande, né, símbolo espiritual. E o pântano, ele não tem um espelho que você precisa. Ele não reflete nada. Ele tá ali só pedindo para ser olhado, para ser cuidado, para ser limpo. E aí, cara, demanda tanta coragem. Dói tanto, né? Eu acho que são invernos e invernos e invernos da alma. E o pior de tudo é que você vê que esse pântano é seu. Quem sujou ou deixou sujar foi você. Quem ignorou ele para chegar nesse ponto foi você. Mas a vida, ela é tão linda, ela é tão maravilhosa, ela é tão justa que a partir do momento que você fala, olha e fala, então beleza, vamos limpar esse pântano. Cara, surge 1000 rodos, 1000 baldes, 1000 apoios, sabe? A partir do momento, quem já começou a passar por isso ou já passou, sabe exatamente o que eu tô falando. Se tem uma coisa que você nunca vai deixar de ter apoio na vida, é quando você olha pro seu pântano. Você vai ver que é mágico. Em algum momento você vai virar e falar assim, tá bom, cara, eu vou mudar, eu vou ver o que tá acontecendo, eu vou olhar pra dentro de mim, eu vou tentar melhorar isso. Cara, parece que no outro dia chegam anjos com cornetas assim na sua porta. E nossa, isso foi inúmeros, assim, aqui no YouTube mesmo, putz. Mas não é um processo romântico, não é um processo bonito, é um processo que dói, é um processo que demanda muita disciplina, muita paciência. E uma coisa que eu queria aconselhar é que por muitos momentos eu comecei a descobrir algumas coisas minhas que eu tinha, que eu não sou uma vítima, que tudo o que aconteceu foi porque eu deixei, foi porque eu causei, foi porque eu cultivei. E aí algumas coisas não são bonitas, não são legais, e aí eu ficava, então, quer saber? Vou ignorar isso, vou parar de fazer isso, vou deixar isso para um lado, eu vou cortar isso. Né? Tipo, tá tudo bem, então isso não, cara, isso não adianta, entende? E aí, assim, acho que alguns estudos que ajudam muito é você estudar coisas do inconsciente, né? Carl Jung, que você entende que, tipo, existe uma piscina de pântano que você tá dentro, ancestral, e aí vai no que você acreditar, né? Familiar, padrões familiares, né? Pra mim, o que me ajudou muito foi entrar na constelação familiar e começar a ter essa noção. Mas beleza, então quer saber? Eu corto esse padrão. Eu não faço mais isso e eu vou repetir. Não faço mais isso, não faço mais isso. Não... Cara, ajudava em algum momento, mas a gente acabava voltando. E aí eu ficava, caraca, qual o segredo? E assim, parece que tem sempre na nossa cara, né? O segredo é você pegar aquela pessoa que é você, que por algum motivo sujou o seu pântano, seja, vou colocar aqui, relacionamento, seja escolhendo pessoas que não faziam bem pra você, e amar a sua escolha, ter compaixão por você, se perdoar. Aí que entra muito os ensinamentos de Jesus, né? Amar uns aos outros assim como ama a ti mesmo, e amar Deus acima de tudo. Perdoar, né? Uma cena de Jesus que sempre fica marcada quando vem uma prostituta
e beija os pés dele, e os homens, sai daí, você não deixa ela chegar perto de você, ela é impura, ela é suja, tipo. E ele fala, quem atira a primeira pedra, né? Quem aqui pode apontar o dedo pra qualquer um? Quantas vezes a gente apontou o dedo pra nós mesmos? Nossa, quando eu fui perceber é o tempo inteiro, ué. Tô aqui olhando pra esse vídeo, tô vendo aqui uns defeitos meus e eu paro, entendeu? Mas tá tudo bem. Tipo assim, não é errado. É só o que a gente é. Não adianta a gente negar o que a gente é. Do mesmo jeito que eu, do meu jeito, não consegui aceitar que 2 mais 2 é igual a 4 enquanto não me mostrasse os palitinhos, não adianta eu ficar contando pra mim uma historinha. Eu tenho que aceitar o que eu sou. E tudo bem eu sei isso. É só eu amar, trazer muito amor, muita compaixão. E se mudar ou não, tudo bem, o importante é eu amar. O que limpa um pântano é você parar de ignorar e começar a dar fluxo pra ele. E o que dá fluxo, gente, são... Aí eu vou voltar pros nossos livros coaches. Amor, paciência, compaixão, disciplina. É você começar. Você não limpa o seu pântano com balde. Você limpa seu pântano com amor. Você limpa o seu pântano amando e honrando cada sujeira dele. É quando eu vou limpar, hoje mesmo estava pedalando, senti um cheirinho do cocô da minha gata. E por incrível que pareça, assim, eu dei um surto de mãe apaixonada. Nossa, mas que delicinha do cocô dela. Tipo assim, porque é o cocô da minha gata. Se fosse o cocô de outros gatos, eu ia falar que você entende? E aí isso me deu, eu falei, cara, engraçado, né? Como eu amo ela, eu amo até o cheiro do cocô dela. Igual mãe, né? Mãe, o neném caga, a mãe fica, nossa, que cheiroso, filho, desse cocô e tal. E você fica, essa mulher tá louca? Mas gente. É assim que é verdadeiramente. E verdadeiramente assim o seu pântano vai se limpando. Eu prometo pra vocês, assim. Mas eu lembro que foi um livro que eu li que chama Aceitação Radical. Não é muito famoso nem nada desses coisas. Mas é exatamente isso que a autora fala. Ela traz alguns ensinamentos do budismo e que para eles, assim, eles vivem a compaixão de um jeito prático e contínuo, assim. Então, amar e honrar mesmo os maiores defeitos. Então, assim, quando você tá com o seu marido faz algumas coisas que você não gosta, do que você ficar criticando, julgando, colocando a mão na cara, isso vai gerar mais sujeira. Ama aquilo, entende por que ele faz aquilo. Nossa, ele tá estressado, mas não aceitando, né? Mas tudo bem, eu amo você por isso. Agora, uma coisa é você amar, você ter compaixão. Outra coisa é você deixar que isso te atinja e suje o seu pântano também. Uma grande verdade é que quando o seu pântano tá limpo, você não quer sujar ele mais. A partir do momento também que se ele se suja, você sabe como limpar, porque você limpou ele em algum momento, né? Então, isso eu acho que a psicologia chama de autorregulação. Mas isso talvez seja um papo para um outro vídeo. Mas, assim, teve um término que eu tive recentemente que eu terminei amando a pessoa. Mas simplesmente falando, cara, eu amo mais o meu lago limpo agora. Mas tudo bem, não tô aqui julgando, não tô aqui... Eu entendo você fazer isso, eu amo você fazer isso. Nós somos humanos, nós temos um caminho. Não carrega... A partir do momento que você carregar rancor, julgamento, qualquer coisa de uma outra pessoa, saiba que isso vai entrar no seu pão, no seu lago. A gente não tá falando mais de planta, agora nós somos um lago. Depois nós viramos um rio, e o rio é flui, ele é abundante, depois a gente vira um mar. Que aí o mar já é todas as coisas, aí você vira uno com todo.
É isso, assim. Hoje, talvez, já o que eu queria trazer de início é isso. Talvez amanhã tenha outra ideia, mas a jornada do autoconhecimento, ela é uma limpeza. E ela não é romântica. E ela não é bonita. Mas o que eu aconselho a qualquer pessoa que esteja vendo esse vídeo é não ignore nenhuma parte sua. A partir do momento que você vê aquela parte horrível sua, você não fala assim, tchau, ignoro você, beijo. A gente sabe que ignorar a bagunça, ignorar qualquer coisa nessa vida não dá certo. Encare de frente, entenda o que é e ame e acolhe. Eu acho que é isso que Carl Jung tanto falava da junção da sua sombra, entende? A sua luz que é a sua sombra. Então chame essa parte dentro de você que talvez sinta inveja, que talvez sinta raiva, medo. Tantas essas partes que são humanas, entende? Nós somos humanos, nós somos mortais, nós somos seres humanos. Isso faz parte de ser humano. Acolha, ama. Porque se isso existe dentro de você, é porque quer ser visto. Seja por um motivo ancestral, seja por um motivo atual, seja por que você acreditar, né? Então, se você tem inveja do seu amigo que tem um carro, e caramba, essa parte é uma parte sua que tem a ambição de talvez ter um carro, de ter uma realidade melhor. Só que ame ela e conta pra ela que tá tudo bem, que você ama, que você entende, você... Cara, faz meditações abraçando essa parte sua. Do jeito que você quiser, acolha essa parte. Acolher ela não significa que você já é isso. É uma parte sua. Só que você ignorar, você vai manter essa parte suja dentro de você. E eu não tô falando com a esperança de limpar, talvez não limpe. Talvez você continue com isso, não melhore, tá tudo bem, mas honre isso dentro de você, porque isso é o seu lado humano. Honre. Regue todos os dias com amor, com compaixão. Entenda que tá tudo bem você ter isso. Todos nós temos, todos somos humanos. A gente precisa de tratar tudo com mais amor, tudo com mais paciência, tudo com mais compaixão. Mas a luz sempre vai vencer. Não tem um pingo de dúvida disso. Não, mais um milímetro de dúvida disso. Só que a luz, ela vai vencer quando ela for vista. E ela tem que ser vista. E é isso. Estamos aqui todos na missão de limpar nossos pântanos. É muito bom quando a gente entra nesses dentro de si, sabe? São vitórias que às vezes a gente assim nem percebe, mas parece que aí eu consigo acreditar no que eles falam, que a realidade vai mudando. Mas aquilo nem me importa mais o que eu pensava antes. O carro, o casamento, não sei o que lá. Hoje, assim, eu só tenho gratidão por poder ficar horas e horas comigo mesma sem nenhum estímulo. Aguentar os meus pensamentos. Amar os meus pensamentos. Abraçar uma árvore aleatória. Perder o medo do julgamento. Que dia que eu estaria aqui gravando um vídeo desse? Lógico que ainda não vou divulgar, não vou fazer nada com isso. No YouTube não tenho nenhum seguidor. Se eu tivesse Instagram, já não teria. Mas tá tudo bem. Tudo é um início. Uma coisa da limpeza do pântano é que ela tem que ser feita por você. Você não paga ninguém para limpar seu pântano. Você pode ter ajudas, né? Mas não. Ela é um caminho.
solitário. É um caminho que só você vai ter as suas respostas. Então, eu fiz cadernos e cadernos de escrita criativa. Tem caminhadas e caminhadas. Mas eu não me arrependo hora nenhuma. E eu sei que é um caminho contínuo. Mas agora eu sei limpar o meu pano. E eu sei que às vezes ele vai sujar, porque tem furacão, tempestades, tem momentos da vida. Mas agora eu sei limpar. Eu sei que a gente limpa ele. Eu sei como limpa. Eu limpo ele com silêncio. Eu limpo ele com contemplação, com oração, com amor. De olhar a minha gata e abraçar a minha gata, eu já limpei uma folhinha dele. E com honra, com autoconhecimento. E a partir do momento que você tem autoconhecimento, é aí que nasce a verdadeira autoestima, né? A autoestima verdadeira é aquela que você sabe exatamente quem você é, você honra quem você é, e com isso você começa a limitar o acesso a quem você é. Isso talvez seja um grande assunto da minha vida, que até hoje eu procuro um pouco, mas acho que hoje eu consegui um pouco mais. Mas foi isso, foi a partir do momento que eu vi quem eu sou, eu falei, cara, eu preciso de proteger quem eu sou. Tipo, eu preciso de proteger essa magnitude que é essa água, que é um bem, a água, né? Cara, a água é uma dádiva. Não tem vida sem água. Impossível. Não tem um pingo de chance. A gente vive sem comida por alguns dias, mas sem água não existe. E, então a gente precisa de proteger nossa água. A gente precisa de limitar quem tem acesso a ela. Se eu tenho um lago maravilhoso, limpo e cristalino, que todo mundo quer nadar, eu vou deixar, vai, galera, bota a caixa de som, leva bebida, faz churrasco, pula, nananã, lotação máxima. O que vai virar meu lago? O que eu quero pro meu lago? O meu lago, eu quero que ele fique lá pleno da natureza. E que se for para entrar dentro dele, que sejam coisas puras e limpas, que somente ele, até o momento que talvez ele queira entrar, virar um rio. E aí tudo é rio. Inclusive, se vocês quiserem uma indicação de leitura, Tudo é Rio, da Carla Madeira. Uau! Vocês vão entender um pouco disso. Ou não. E tá tudo bem. É isso, galera. Sigam o meu canal. Curtam esse vídeo. Gente, dá tchau pros seguidores. E é isso, gente. Vamos, então, seguir nessa vida. E com muito amor.